Show de bola, hein? Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Um assunto que eu venho falando bastante se trata do que, enfim, tem um impacto muito grande na economia, enfim, em toda a vida das pessoas, o trabalho, está diretamente ligado com tudo que a gente possa pensar no dia a dia. E isso, estou falando dos juros. Recentemente, o Copom, que é o Conselho Monetário, que regula os juros do país, baixou novamente para um patamar de 2,25% ao ano, a taxa básica de juros, a Selic. E dentro disso, o que acontece? Aí, essa é a taxa que vai regular, que é a taxa parâmetro, para que os outros juros, tudo que envolva juros na economia, seja balizado por essa referência. Só que acontece o que na realidade? Essa é a 8ª redução no ano, a 8ª redução pelo Copom, chegando mais uma vez a um nível histórico. Só que aí quando a gente vai ver na prática qual é o efeito disso na prática, que deveria ter um efeito, não acontece, não existe. Então se tu pegar, por exemplo, hoje, para te financiar um carro, quem quer comprar um carro, vai fazer um financiamento, além de ser muito criterioso e a pessoa ter que ter um excelente cadastro, não ter nenhuma restrição econômica, para fazer o financiamento é muito difícil. E se conseguir fazer o financiamento, tu vai pagar aproximadamente, aí, chegando até 2% ao mês de juro, o que daria 24% ao ano. Sendo que a taxa básica de referência dos juros no país é 2,25% ao ano. Quer dizer, é 10 vezes, quase 10 vezes mais. Um outro exemplo, se vai financiar um imóvel, o juro chega a 7% ao ano. Ah, mas isso é um pouquinho mais. Não, não é um pouquinho mais, é muito mais, é 3 vezes mais. E se tratando de valores que vão de mais de 100 mil reais ou até 170 mil reais, como no programa Minha Casa Minha Vida, se trata de muito dinheiro. Um outro exemplo, se você for precisar parcelar, pagou, teve muita conta, teve imprevistos no mês, usou o cartão de crédito, tem que fazer o parcelamento. Aí a coisa é simplesmente um absurdo. Num parcelamento de cartão de crédito vai te pagar aí 8% de juros, 7 e pouquinho, quase 8% de juros ao mês. Que dariam 80 e tantos por cento ao ano, só que o seguinte, com o custo efetivo total, com todo o pacotão que vai vir para pagar essa conta, o juros chega a 132% ao ano. É simplesmente um absurdo. Então, não tem como funcionar um negócio desse, não tem como dar certo. Enquanto uma economia inteira, enquanto empresas, pessoas, trabalhadores sacrificam as suas vidas, fazem o impossível possível para conseguir viver e sobreviver num momento como esse, a estrutura do país, que deveria ser mais leve, ela é muito pesada. E o governo avaliza esse tipo de coisa. O governo dá o aval, porque é a lei, ou seja, ele tem mecanismos para jogar. O banco privado não quer baixar os juros, tudo bem, é o direito dele, entre aspas, porque o dinheiro que ele manipula não é dele, o dinheiro que ele manipula também é nosso, é do governo, é do Brasil. Agora, os bancos públicos, sim, o governo poderia intervir pelos bancos públicos e fazer com que o juro fosse menor, mas não acontece isso. E aí, dentro dessa realidade, se inviabiliza uma série de situações, se inviabiliza toda uma economia de um país, porque as pessoas não conseguem comprar. É difícil aprovar um cadastro, é difícil ir lá, e isso pegando a realidade do brasileiro, o trabalhador brasileiro que ganha na faixa aí, na grande maioria, até 3 mil reais,
a mulher um pouco menos ainda. Quer dizer, como é que vai se sustentar uma situação dessas? Não existe. E por que meia dúzia de bancos, meia dúzia de instituições, empresas têm privilégios de ter o dinheiro, de controlar esse sistema, que é praticamente um oligopólio, e ter todo tipo de benefício, enquanto uma população inteira, um país inteiro, carece de atenção? Não. Meia dúzia de instituições tem o privilégio de ter altíssimos lucros só manipulando um bem que é de todos. Quer dizer, está errado isso. E nesse momento de pandemia, muitas fragilidades vieram à tona. Elas já estavam presentes. E nesse momento que deveria ser utilizado como ponto de partida e até legitimando as mudanças estruturais, não acontece absolutamente nada, ou muito pouco. E essas mudanças estruturais, elas têm que ocorrer, porque senão a gente vai continuar engatilhando e não venham me falar depois que não, a pandemia não vai mudar nada, a situação vai continuar extremamente igual ou muito pior, porque vai ter um monte de gente desempregada, um monte de gente sem dinheiro, as empresas vão se descapitalizar, as indústrias já estão perdendo espaço, simplesmente vai haver uma falência, como já está acontecendo, porque o dinheiro não circula, porque o dinheiro é caro, e sem dinheiro circulando na mão das pessoas, não existe absolutamente como uma economia se sustentar. Não tem comércio, não tem indústria, não existe agricultura. E o governo tem como fazer frente nessa situação. E se não fizer frente, a gente vai ver uma escalada absurda que já está ocorrendo de milhões de miseráveis, de pessoas sem dinheiro, e o dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas, 50, 100 mil pessoas, e um país inteiro jogado completamente no lixo, no buraco, porque tem que manter o privilégio de meia dúzia de bancos. É simplesmente um absurdo o que acontece nesse país. Um bom final de semana e isso aí.